E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Luma irá atrás de Messia e pedirá ajuda dela para inocentar o marido. A megera se mostrará arrependida por tudo o que fez e fala: "Você não se preocupe, que eu já tinha tomado a decisão de ajudar o meu filho." Luma então perguntará como ela pretende fazer aquilo. E Messia, ao se aproximar da moça, contará 2 segredos que deixará Luma de olhos arregalados. No entanto, naquele momento, um homem invadirá a casa da mãe de Mavi. E Messia, ao olhar para Nora, ela diz: "Se esconda, ele veio atrás de mim e não sabe que você está aqui. Anda, cuida." Luma se esconderá dentro de um dos quartos e escutará 2 tiros vindo da sala. Isso tudo acontecerá após Mavi se entregar à polícia e confessar ser o culpado pela morte de Molina. Messia ficará desesperada e irá até o iate do amante e grita: "Nós temos que ajudar o Mavi." Molina se aproxima da mãe de Mavi e pergunta do que ela estava falando. Messia, ainda abalada, conta: "O Mavi, ele perdeu a cabeça e confessou ser o culpado pela tua morte. Ele disse que foi ele que atirou em você naquela noite." O vilão, ao escutar aquilo, fala: "Mas é muito burro mesmo. Eu esperava mais dele. Não pensei que ele seria tão idiota a esse ponto." Essa fica indignada com as palavras do amante e questiona: "Isso é tudo que você tem a dizer? Eu acabei de falar para você que o Mavi, o nosso filho, foi preso. E você, em vez de ficar preocupado, você simplesmente o chama de burro." Molina, sem pensar 2 vezes, responde: "O que você quer que eu diga de uma pessoa que confessa uma coisa dessa para a polícia? Se ele tivesse ficado calado, nada disso estaria acontecendo." Messia, aflita, grita: "Será que você não entende que ele só fez isso por nossa culpa? Nós o destruímos com a venda do Albacoa. Eu nunca deveria ter feito uma coisa dessa." Molina a encara e avisa: "Acontece que você já fez e agora não tem volta. E o Mavi que paga as consequências da burrice que ele fez." Messia, com ódio, alerta: "Eu já mandei você não falar assim do meu filho. E para tua informação, a Magda ainda não fez o pagamento do resort. Então, eu ainda tenho como anular a venda do Albacoa." Molina, ao escutar aquilo, não gosta nada e fala: "Você não se atreva a fazer uma coisa dessa. Você sabe muito bem do que eu sou capaz. Não sabe, Messia? Então, se eu fosse você, não me tentava." A mãe de Mavi se aproxima ainda mais e diz: "Eu não tenho medo de você, Molina. Eu nunca tive. E se anular a venda desse resort for necessário para ter o meu filho de volta, eu vou fazer." Molina fica com mais raiva ainda e Messia continua falando: "Além do mais, eu vou agora mesmo para a delegacia para contar toda a verdade." O vilão, preocupado, pergunta: "Toda a verdade? Do que você está falando, Messia? De qual verdade você pretende falar?" Messia, sem pensar 2 vezes, responde: "Do fato que você ainda está vivo e que o Mavi é inocente." Molina, com sangue nos olhos, grita: "Você não se atreva a fazer uma loucura dessa. Se você fizer isso, eu não vou te perdoar." A mãe de Mavi olha para o amante
e afirma que já tomou a sua decisão. Molina pensa um pouco e pede: tudo bem, se você vai mesmo fazer isso, então me dê um pouco de tempo, para que eu possa fugir para longe. Messia o encara e avisa: eu vou te dar até amanhã. Amanhã bem cedo, eu vou até a delegacia e conto toda a verdade. E após falar aquilo, ela sai, deixando Molina sozinho. E o vilão, furioso, fala consigo mesmo: você vai se arrepender pela tua ameaça. Eu te garanto que você não contará para ninguém nada sobre mim. E ao terminar de falar, ele pega o celular e diz: eu preciso que você se livre de uma pessoa para mim. E tem que ser ainda hoje. E não se preocupe, que eu vou pagar muito bem por esse serviço. E após explicar cada detalhe do que o seu capanga terá que fazer, ele dará o endereço de Messia e desliga a ligação. E em seguida, ele diz a si mesmo: agora você vai aprender o que acontece com quem tenta me ameaçar. Enquanto isso, Messia chegará em sua casa e dará de cara com Luma. A mãe de Mavi, ao ver a moça, pergunta: Luma, o que você está fazendo aqui? Luma se aproximará e diz: eu vim aqui para falar com você. Afinal de contas, apesar de tudo, você é a mãe do Mavi. E eu vou precisar de você para ajudar o teu filho. Messia a encara e afirma: você não se preocupe, que amanhã mesmo, bem cedo, eu vou resolver tudo isso e vou inocentar o Mavi. Luma, ao escutar aquilo, estranha e questiona: mas do que você está falando, Messia? Como inocentar o Mavi? Por acaso você pretende colocar a culpa novamente em cima do Rudá? A megera, sem pensar duas vezes, diz que não e fala: por enquanto, eu não posso contar nada para você, mas eu juro que amanhã você vai entender tudo. Eu só peço que você tenha um pouco mais de paciência. A moça fica ainda mais confusa e diz: alguma coisa me diz que você está aprontando mais uma das tuas. Messia olha para Nora e afirma: eu estou sim, mas dessa vez eu garanto que o que eu vou fazer será para o teu bem e do Mavi. Luma, ao escutar aquilo, pedirá uma explicação e Messia solta: amanhã eu vou contar toda a verdade do que aconteceu naquela noite. Eu vou provar que o Mavi é inocente. Luma se aproxima ainda mais e fala: mas nós duas sabemos que o Mavi não é inocente. Você viu, assim como eu, que foi ele que atirou no Molina. Messia a encara e responde: eu já disse que você vai entender tudo amanhã. Então saia daqui e me deixe descansar, por favor. Luma se recusa, mas naquele momento, as duas escutarão um barulho vindo da porta. E Luma fala: mas o que está acontecendo? Esse barulho parece que tem alguém tentando arrombar a porta. Messia pensa um pouco e fala: isso deve ser coisa dele. Só pode ser aquele infeliz que mandou alguém me calar. Luma, ao ver o modo em que a sogra falava, ela pergunta: mas de quem você está falando, Messia? O que está acontecendo aqui? Messia a encara e avisa: eu não tenho tempo para explicar, mas saiba que eu sempre amei muito você e o Mavi.
Luma, ao escutar aquilo, fica assustada e Messia continua falando. Agora, você tem que se apressar. Seja lá quem estiver querendo entrar aqui, pensa que eu estou sozinha. Então, você só precisa se esconder. E não importa o que aconteça, você continue escondida. Você entendeu? Luma, com medo, fala. Eu não posso te abandonar aqui, sozinha. Nós temos que tentar fazer alguma coisa. Messia olha para a moça e avisa. Eu vou tentar falar com a pessoa que vai entrar por essa porta. Mas se der alguma coisa errada, tem uma pessoa com quem você precisa falar. Luma pergunta de quem se trata. E Messia se aproxima ainda mais e conta o nome da pessoa misteriosa. A chefe de cozinha arregala os olhos e diz: então, ele ainda está vivo? Messia confirma e fala: ele vai te ajudar a provar a inocência do Mavi e contará todo o resto que você precisa saber. Agora se apresse e vai. Luma, ao perceber que o homem já tinha conseguido abrir a porta, ela entra e se esconde dentro de um dos quartos. Já Messia sozinha na sala, ao ver o capanga de Molina entrando, ela pergunta: eu posso saber quem é você e o que você veio fazer aqui? O capanga a encara e responde: eu tenho certeza que você já sabe essa resposta, não é mesmo? Messia, sem pensar duas vezes, fala: então, foi o Molina? Foi ele que mandou você vir até aqui? O capanga confirma e Luma, ao escutar tudo de dentro do quarto, ela, sozinha, fala consigo mesma: então, o Molina está vivo. Deve ser isso que a Messia iria revelar amanhã para inocentar o Mavi. Mas então, por que ela pediu para que eu procurasse aquela outra pessoa? Já na sala, Messia tentará se aproximar do capanga e pergunta: quanto Molina te pagou para vir até aqui? Eu posso pagar o dobro ou até mais. O capanga fica tentado e pega o telefone para ligar para Molina e avisa: eu já estou com a mulher que você falou na minha mira. O vilão, ao escutar aquilo, fala: pois então, acabe com ela. O que você quer me ligando? O capanga, sem pensar duas vezes, responde: acontece que ela acabou de me fazer uma proposta muito interessante e eu achei que nós deveríamos renegociar o valor combinado. Molina, com sangue nos olhos, afirma: acabe com ela, que eu te pago 4 vezes mais. Porém, faça esse serviço de uma vez. E se você me ligar uma outra vez para tentar renegociar, eu mando que alguém suma com você. O capanga diz que fará o serviço e desliga a ligação. Messia, ao perceber que o seu fim estava próximo, ela implora por sua vida. No entanto, o capanga de Molina avisa: não perca o teu tempo gritando ou pedindo ajuda. Isso será inútil. Messia, em desespero, grita: é a data do teu nascimento. Se lembre disso. É a data do teu nascimento. O capanga, ao escutar aquilo, pensará que ela tinha ficado louca pelo medo e não dará importância às palavras de Messia. E logo em seguida, ele apontará sua arma e atira 2 vezes na mãe de Mavi. Luma, ao escutar os tiros, ela fica ainda mais desesperada. Já o capanga fugirá sem deixar rastros.
Luma, com medo de sair do quarto, ligará para a polícia novamente e pedirá para que eles se apressem. E não muito tempo depois, os policiais chegarão e levarão o corpo de Messia. Luma, ao se aproximar de um dos policiais, ela dirá que o culpado de tudo aquilo tinha sido o Ramiro Molina. No entanto, o policial a encara e responde: que eu saiba, esse Ramiro Molina já morreu há muitos anos. Sendo assim, é impossível que tenha sido ele. Luma grita e garante que ele ainda estava vivo. Porém, o policial avisa que se ela não tiver nenhuma prova, ele não pode fazer nada a respeito. Luma, ao escutar aquilo, se sentirá de mãos atadas. E após ver todos os policiais saindo, ela fica sozinha e fala: e agora? Como eu vou provar que o Molina está vivo? Eu tenho que procurar aquela pessoa que a Messia disse que iria me ajudar. E após falar aquilo, a moça sai e vai até o endereço que Messia tinha dado para ela momentos antes de sua morte. E ao chegar no local, a Patricinha será surpreendida ao entrar e dar de cara com Volney. A moça, ainda em choque, pergunta: Volney? Você aqui? Então, você é a pessoa que a Messia disse que poderia me ajudar? Volney se aproxima e fala: como assim? A Messia disse para você que eu estava aqui? Mas por que ela faria uma coisa dessa? Luma então contará tudo o que tinha acontecido. E Volney, ao escutar, fica em choque e diz: então, o Molina mandou dar cabo dela. Eu avisei para ela que isso poderia acontecer, mas ela não acreditava que o Molina pudesse chegar a tanto. Luma, confusa, pergunta: mas o que eu ainda não entendi é o que você faz escondido nesse apartamento. Você sumiu sem dar explicações para ninguém. Volney a encara e explica tudo para a moça. Luma, em choque, fala: então, o Molina também tentou acabar com você. Volney confirma e diz: se não fosse a Messia que colocou a chave das correntes no meu bolso momentos antes que o Molina me jogasse no mar, a essa hora eu ainda estaria no fundo do oceano. Luma, ao escutar aquilo, fica horrorizada. E Volney avisa que o Molina é um homem muito perigoso. A moça, no entanto, pensa um pouco e questiona: mas se você já foi até o iate do Molina, você sabe onde é, não é mesmo? Por que você ainda não mandou a polícia até lá? O hack o encara e responde: eu e a Messia tínhamos um plano para passar a perna nele. Porém agora, sem ela aqui, será impossível. Luma se aproxima ainda mais e pergunta: mas, afinal de contas, qual era esse plano da Messia? Volney olha para a moça e explica: ela queria colocar as mãos nas contas que o Molina tem na Suíça. E além disso, ela queria pegar os quadros que ele roubou da tua família e devolver para você. Luma fica em choque e fala: então, a Messia estava planejando isso desde o começo? Volney diz que sim e avisa: apesar de tudo, ela sempre amou muito vocês dois. Você e o Mavi eram tudo para ela. A moça, confusa, pergunta: mas e quanto a você? Eu me lembro bem que você se aliou com a Viola, inclusive contra a Messia. Volney a encara e responde: isso é verdade.
Mas eu só fiz tudo aquilo porque não sabia do verdadeiro plano da Messia. Porém, depois que ela me salvou e explicou tudo, eu me tornei aliado dela. Luma se aproxima ainda mais e questiona. Aliado? Como assim? O que vocês estavam fazendo exatamente? Volney pensa bem antes de responder e fala: Bem, agora eu acho que não tem problema que você saiba. A Messia pediu para que eu hackeasse todas as contas do Molina. Mas claro que para isso eu precisava de tempo. E por isso ela aceitou ir tão longe na venda do Albacoa. Tudo para ganhar ainda mais tempo. Luma, ao escutar aquilo, fica pasma e pergunta: E então, você conseguiu concluir tudo? Volney confirma, porém avisa: Eu já tenho acesso a todas as contas do Molina e sei como reverter a venda do Albacoa. Mas o problema é que a Messia não confiava em mim 100%. E por isso ela colocou uma senha de segurança no seu cofre. Luma perguntará o que tem naquele cofre. E Volney responde: Para dizer a verdade, nem eu sei direito. Ela só disse que seria algo que acabaria com Molina, mas que ela só pretendia usar depois que eu zerasse a conta dele. Luma então se lembra do grito de Messia antes de sua morte e avisa: Eu acho que eu sei como abrir esse cofre. Você pode me levar até ele? Volney então leva a moça até o cofre de Messia e a esposa de Mavi, sem perder tempo, coloca a senha que Messia tinha gritado e abre o cofre. Ela então, ao olhar para dentro, tira um envelope e Volney pede: Abra esse envelope para nós descobrirmos o que a Messia escondia. Luma o abre e ao olhar o conteúdo que tinha dentro, ela arregala os olhos e diz: Então, era esse o plano da Messia? No final das contas, ela era muito mais inteligente do que nós pensávamos. Volney perguntará o que a moça tinha encontrado. E Luma, ao mostrar para ele, o deixará de boca aberta. A moça então o encara e fala: Eu vou terminar o que a Messia começou e desmascarar o Molina, deixando ele sem nada. Volney fica preocupado e Luma continua falando: Eu só preciso que você transfira agora mesmo tudo que o Molina tem na sua conta para a minha e a do Mavi. Volney olha para a moça e responde: Tudo bem, eu vou fazer isso. Mas você sabe que isso tudo é muito perigoso, não sabe? Luma diz estar ciente. No entanto, mesmo assim, ela está decidida a vingar a Messia e provar a inocência do Mavi. Já Volney, ao escutar aquilo, ele faz como a moça lhe pediu e transfere tudo do Molina, deixando a conta do vilão zerada. Enquanto isso, Molina receberá uma notificação de movimentação em sua conta. E achando estranho, ele vai até o computador para controlar. E se assusta ao perceber que não tinha mais nada nas suas contas suíças. O Crápula, desesperado, fala: Mas o que isso significa? Só pode ser alguma brincadeira de mau gosto. Ele então irá até o seu banco para saber o que estava acontecendo. Porém, Luma chegará antes do vilão e pedirá para falar com Rodrigo. O rapaz atenderá a moça e ela dirá que foi mandada por Messia. Rodrigo fica desconfiado e diz: A dona Messia nunca me falou nada sobre você. Onde ela está? Luma dirá para o rapaz o que tinha acontecido e Rodrigo, ao descobrir que Messia estava morta,
Ele fica assustado e fala: eu acho melhor você sair daqui. Eu não quero mais fazer parte desse plano. Luma se aproxima e avisa: acontece que nós já demos início ao plano. E eu vou levar o plano da Messia até o fim. E você vai ter que me ajudar. Ou então, terá que se explicar com Molina. Rodrigo então avisa que está com medo e que não quer ter o mesmo destino da Messia. E Luma o acalma e explica: se o Molina perder tudo o que ele tem e for para a cadeia, não terá mais nada que ele poderá fazer contra ninguém. O rapaz, sem alternativa, concorda em ajudar. E Luma, em seguida, entrega o envelope da Messia para ele e fala: o Molina chegará a qualquer momento. Você só precisa convencer a ele de assinar esse documento. Rodrigo pega o documento e diz: eu vou fazer como você me pediu. Eu só espero que não aconteça nada contra mim. Luma avisa para ele não se preocupar e garante que ele será um homem rico depois daquilo. E não muito tempo depois, Molina chegará e Luma ficará escondida, observando tudo de uma outra sala. O vilão, curioso, se aproxima de Rodrigo e pergunta: o que aconteceu com as minhas contas? Por que todas elas estão sem nada? Rodrigo o encara e avisa que foi apenas um erro do sistema do banco. Molina, com sangue nos olhos, manda: pois então, dê um jeito de consertar isso agora. O rapaz diz que não será um problema e pede: você só precisa assinar essa autorização para mim. Molina, sem desconfiar do que estava prestes a acontecer e estressado demais para ler todos aqueles documentos, ele confia em Rodrigo e assina como se ele fosse o Julius Aya. E naquele mesmo instante, Luma se apresenta e fala: a tua casa caiu, Molina. O vilão, confuso, pedirá uma explicação. E Luma conta o seu plano e diz: quem raspou a tua conta fui eu com a ajuda do Volney. E sim, ele ainda está vivo. E agora que você assinou esse documento, você só legalizou tudo, Julius Aya. Molina, furioso, grita: isso é ridículo. Eu vou rasgar esse papel agora mesmo. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, alguns seguranças entram e Luma avisa: eu acho melhor você se comportar. Se não quiser levar uma surra aqui, então se sente e espere a polícia. Molina fica com mais raiva ainda e Luma continua falando: ah, tem mais uma coisa. Enquanto nós estávamos aqui, o Volney foi junto de alguns seguranças que eu contratei até o teu barco para pegar os meus quadros. O vilão furioso fala: você armou tudo isso para mim, sua infeliz? Luma o encara e responde: na verdade, isso tudo foi obra da Messia, a mulher que você mandou matar, mas que eu vou fazer você pagar amargamente por isso. Foi ela que criou todo esse plano e também deixou escrito onde você escondia os quadros. Molina será preso e Mavi será inocentado. Já Luma conseguirá anular a venda do Albacoa e recuperar a sua fortuna junto dos quadros de sua família. Berta, determinada a descobrir o motivo de Isis ser chantageada por Lady, ela chamará Fátima e dirá ter um plano. A namorada de Gael, ao se aproximar da empresária, pergunta: a senhora está dizendo que tem um plano para descobrir o que a Lady usa para chantagear a Isis? Berta confirma e fala: eu conversei com a Evelyn
e ela me disse que não sabia o que poderia ser. No entanto, eu tenho certeza que ela me esconde alguma coisa. Fátima, ao escutar aquilo, diz: Mas o que a senhora acha que pode ser? Berta pensa um pouco e responde: Eu ainda não sei, mas eu pretendo descobrir ainda hoje. E para isso, eu preciso que você me faça um favor. Fátima, curiosa, questiona: E o que a senhora precisa que eu faça? É só me dizer que eu faço qualquer coisa para te ajudar. A ricaça agradece e pede: Eu preciso que você vá pessoalmente chamar o Sirley aqui. Eu quero conversar com ele e perguntar o que ele sabe sobre toda essa história. A ex-mulher de Robson encara a patroa e pergunta: A senhora acha que ele também sabe do que se trata? Será que ele não teria já contado para a senhora se soubesse? Berta se aproxima ainda mais e afirma: Eu tenho certeza que ele sabe exatamente do que se trata. E por isso eu quero ter uma conversa muito séria com ele. Eu quero ver se ele realmente está arrependido de tudo o que ele fez. E se ele mudou de verdade, ele vai me contar o que a Isis e a Lady estão me escondendo. Fátima fica pensativa e alerta. E se ele, por acaso, estiver junto das duas e não tiver mudado? E se ele estiver apenas fingindo para a senhora? Berta a encara e responde: Esse é um risco que eu estou disposta a correr. Além do mais, eu fui até a comunidade outro dia e observei de longe e vi ele trabalhando como motorista de aplicativo. Fátima, a olhar para a empresária, ela fala: Pois, eu vou falar com ele pessoalmente. E não se preocupe, que eu farei em modo que a Lady não desconfie de nada. Berta a interrompe e avisa: Você não entendeu meu plano, Fátima. Para que ele funcione, você tem que falar com o Sirley na frente da Lady. Mas você não dirá o que eu quero falar com ele. Você dirá apenas que se trata da Isis. Fátima, confusa, dirá que não está entendendo e pedirá uma explicação. Berta, no entanto, responde: Por enquanto, é melhor que você saiba apenas o que eu falei para você. E desculpe, Fátima, mas como você já sabe, até as paredes têm ouvidos nessa casa. Fátima concorda e sai logo em seguida. Não muito tempo depois, Fátima irá ao encontro de Sirley. E ao se aproximar do motorista, ela diz: Eu estou precisando falar com você. Sirley estranha e pergunta: Aconteceu alguma coisa com a Berta? Foi ela que mandou você aqui? Fátima diz que sim e fala: A dona Berta pediu para que eu viesse até aqui, para te chamar até a casa dela. Lady, que estará ali do lado, pergunta: E eu posso saber o que a Berta quer com Sirley? O motorista interrompe a ex-companheira e avisa: Você fique quieta, que você não tem nada a ver com essa história. Já Fátima, a olhar para os dois, ela diz: Bem, o que ela quer exatamente com Sirley, eu não sei. Mas, ao que parece, tem a ver com a Isis. Lady, ao escutar aquilo, fica desconfiada e questiona: E o que o Sirley tem a ver com aquela loira falsificada? Sirley também fala: Eu já disse para Berta que eu nunca tive nada com a Isis depois que nos casamos. Fátima encara os dois e avisa: Vocês não se preocupem, que não é isso que vocês estão pensando. Lady, curiosa, pergunta: Então, do que se trata? O que a dona Berta está querendo com meu homem? Sirley a manda calar a boca e deixa bem claro que ele ama somente a Berta.
Já Fátima responde: bem, talvez ela queira saber da tua amizade com a Isis e o porquê você continua pedindo dinheiro para ela. Lady, ao escutar aquilo, fica pálida de medo e diz: bem, mas o que isso tem a ver com a Dona Berta? Eu e a Isis temos o mesmo neto, só isso. E ela, como está em uma situação melhor, ela me dá uma ajuda de vez em quando. Fátima, sem pensar duas vezes, afirma: na verdade, isso não me interessa. Eu só vim dar o recado pessoalmente, porque a Dona Berta me pediu. Shirley, ao escutar aquilo, ele garante: você não se preocupe, que eu vou ainda hoje falar com ela. E Fátima, ao ouvir aquilo, ela sai logo em seguida. Já a Lady, ao olhar para o ex, ela avisa: você não vai falar com essa velha, você entendeu? Shirley a encara e fala: mas é claro que eu vou. Eu não vou perder essa chance de mostrar para Berta que eu estou arrependido. A golpista fica preocupada e pede: se você quiser ir falar com a tua velha, vá. Mas não conte nada da Isis, você entendeu? A Berta não pode saber que o pai do Tomás é o Guga. Shirley, sem pensar duas vezes, responde: se contar a verdade é a condição para minha Berta me perdoar, que assim seja. A ex-governanta, com medo que o motorista fizesse alguma besteira, ela o lembra: se a Isis cair, nós dois também caímos. Ou você acha que esse trabalho que você arrumou vai colocar comida nessa casa? Nós precisamos do dinheiro que eu consigo arrancar dela. E nós só vamos conseguir arrancar dinheiro da Isis se tivermos essa carta na manga. O motorista ficará pensativo e sai. Já a Lady, sozinha, fala consigo mesma: eu tenho certeza que ele vai acabar fazendo alguma besteira. É melhor eu alertar a Isis. Lady então irá ao encontro da loira. E ao chegar na mansão de Berta, ela se aproxima de Isis e fala: nós duas precisamos conversar. Mas a Berta e a Fátima não podem saber que eu vim até aqui. Isis estranha e fala: a Fátima e a Berta saíram. Eu acho que elas vão demorar. Mas o porquê de todo esse segredo? Lady olha para os lados e responde: eu estou precisando falar com você. Mas a Berta não pode sonhar que eu vim aqui. A loira a encara e diz: não vai me dizer que você veio me pedir mais dinheiro ainda, porque se for isso, eu já vou avisando que não tenho nada para você. Lady se aproxima ainda mais e avisa: não é isso, perua. Eu não vim aqui para pedir nada. Ao contrário, eu vim fazer um favor para você. Isis estranha e pergunta do que se trata. E Lady alerta: a Fátima foi até lá em casa pedindo para que o Shirley viesse aqui falar com a Dona Berta. Ao que parece, a velha quer ter uma conversa com ele. E adivinha pra quê? A loira, curiosa, pergunta pra quê? E Lady responde: para saber o que eu sei sobre você, para que você fique me dando dinheiro de vez em quando. Isis, ao escutar aquilo, fala: eu sabia que você vir aqui daquela forma iria acabar levantando suspeitas. Mas, pelo menos o Shirley disse que ia ficar de boca fechada, não é mesmo? Lady a encara e avisa: esse que é o problema. Aquele cabeça dura agora está em uma vibe de ser honesto e está até querendo contar a verdade para Dona Berta. Isis, ao escutar aquilo, fica apavorada e diz: mas isso não pode acontecer. Se a Berta descobrir a verdade,
é o meu fim. Ela vai me colocar na cadeia. E aí, é o fim de vocês dois também. Você pode dizer adeus às joias e ao dinheiro que eu te dou. Lady olha para a amiga e fala: Eu sei disso, Cherie, mas o que nós podemos fazer? A casa caiu. Eu só vim aqui para que você se preparasse. Isis pensa um pouco e diz ter um plano. E Lady, não gostando nada, pergunta: Eu tenho até medo de perguntar, mas diga, que plano foi esse que você teve? A loira a encara e explica: Nós temos que acabar com aquela velha antes que ela descubra a verdade. Essa é a nossa única possibilidade de colocar as mãos na fortuna daquela velha e aproveitar todo esse conforto. Se ela morrer, vai tudo para o Tomás e a Evelyn. E apesar de tudo, nós duas somos a mãe deles e eles não nos deixarão sem nada. Lady, ao escutar aquilo, fica preocupada e diz: Eu não sei não, Cherie. Você sabe muito bem que eu não gosto dessa ideia. Eu sou golpista e não vou negar, mas tirar a vida de uma pessoa já é demais para mim. Já a Isis insiste e avisa: Pensa bem, a Berta já está velha. Ela já viveu o que tinha para viver. Já nós duas ainda temos muito pela frente. E você quer mesmo passar o resto da tua vida naquela comunidade? Lady pensa um pouco e responde: Não, isso eu não quero. Mas daí, tirar a vida de uma pessoa, eu acho que já é demais. Isis se aproxima ainda mais e pergunta: Escute bem, Lady. É melhor que você saia de cima do muro e decida de uma vez. Você vai me ajudar a se livrar daquela velha ou vai preferir ficar na miséria? Lady fica pensativa e fala: Eu gosto muito da Berta. Mas você tem razão, não é mesmo? Ela já viveu muito e eu também não tenho a mínima vontade de passar o resto da minha vida naquele barraco. Isis concorda e completa dizendo: Será um sacrifício para o bem de todos e principalmente para os nossos filhos e o nosso neto. No final, o que nós estamos fazendo é o certo. Lady, ao escutar aquilo, pergunta como a loira está pensando em se livrar da empresária. E Isis avisa: Eu ainda tenho aquele remedinho que eu te falei. É só nós colocarmos na bebida da Berta ou na comida dela, que será o fim daquela velha. Lady pergunta se a loira tem certeza que ninguém vai identificar aquele remédio. E Isis garante: Bem, depois que entrar no corpo da Berta, é impossível que alguém descubra alguma coisa. Lady, sem pensar duas vezes, afirma: Então, nós temos que fazer isso ainda hoje, antes que o Sirley conte tudo para Berta e revele quem você é de verdade. Porque depois disso, eu duvido que a Berta beba ou coma qualquer coisa que vier da tua mão. E naquele momento, Berta entrará junto de Fátima e avisa: Não é necessário. Eu já sei exatamente do que vocês duas são capazes. Isis e Lady, ao ver a empresária, se assustam. E Isis pergunta: Dona Berta, a senhora já voltou? Berta a encara e responde: Para tua informação, eu nunca saí do condomínio. Eu estava esse tempo todo na sala de monitoramento. A loira estranha e pergunta o porquê. E Berta explica: Eu sabia que a Lady iria vir até aqui. E por isso,
Eu coloquei câmeras e microfones em toda a casa. Eu queria descobrir o que a Lady sabia sobre você, mas acabei escutando e vendo vocês duas armando para me matar. Lady e Isis tentarão negar, mas Fátima avisa que está tudo gravado. E naquele momento, Shirley também chega, e ao ver a todos reunidos, ele pergunta o que estava acontecendo. Fátima explica tudo, e o motorista fica revoltado. Já Berta, confusa, questiona: eu só queria saber, Shirley, qual é o segredo que a Isis tem tanto medo que eu descubra, a ponto de armar uma coisa dessa com a Lady. O motorista é furioso com as duas. Ele resolve contar toda a verdade para sua amada e diz: o que a Isis não quer que a senhora saiba é que o verdadeiro pai do Tomás é o Guga. Berta fica em choque e fala: que história é essa, Shirley? Você tá dizendo que o pai do meu neto, o Tomás, é o mesmo homem que matou o meu filho, o mesmo homem que eu matei? Shirley confirma e Isis, furiosa, o chama de traidor. Já Berta, com sangue nos olhos, encara a Nora e garante: eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você apodreça na cadeia. Isso eu garanto. Os seguranças da empresária chegarão logo em seguida junto dos policiais e levarão Isis e Lady presas. Já Berta ficará completamente arrasada, mas com a ajuda de Shirley, ela conseguirá superar tudo aquilo. A ricaça irá perdoar o marido e reatar o seu casamento. Agora deixe um coração se você gostaria que Berta e Shirley ficassem juntos. Ou deixe um coração partido se vocês não gostam desse casal. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.